Vamos lá, tem novidade agora no caso do gênio dos concursos. A reportagem que você vai assistir nesse momento é muito importante e ela vai trazer revelações que são bombásticas. O Julian, 30 anos, ele disse que foi vítima de uma emboscada. O suspeito é o Gabriel. Gabriel você vai conhecer melhor hoje. Gabriel é esse rapaz, filho de um jardineiro que muitas vezes trabalha também como caseiro de uma casa. O pai dele é trabalhador, o pai dele é honesto, mas o Gabriel é sem vergonha. Parece aqueles filmes que às vezes tem algum filho que tem vergonha do trabalho dos pais e aí ele mente que não é filho dos pais ou então ele cria uma história diferente. O Gabriel, por exemplo, ele teve uma ideia. Poxa, agora os meus pais, eles são caseiros de uma casa muito grande, de um cara muito rico que só vai para lá de vez em quando. Então eu posso levar alguém para lá e falar que a casa é minha. Que na verdade aquela casa pertence aos meus pais. Principalmente quando os meus pais não estiverem ali, porque eles vão precisar sair para algum lugar, final de semana. Eu falo, não, pai, deixa que eu cuido. E vou convidar alguém, vou dizer que a casa é minha, da família. E assim ele conseguiu convencer o Julian. Julian é um cara completamente diferente. Ele perdeu o pai, a mãe, a avó, a irmã muito jovem. Infelizmente, bem jovenzinho, ele já precisou seguir a vida sozinho. E ele focou nos estudos para aliviar essa dor. Conseguiu passar os 25 anos no concurso público, virou delegado. Depois, mais tarde, ele virou procurador aqui do estado de São Paulo. Deixou de ser delegado porque ele quis, nunca fez nada errado. Um cara que realmente conhece a superação, mas que caiu nos encantos do jovem Gabriel. Acabou perdendo dinheiro para o Gabriel. Quando ele percebeu que estava sendo enganado e quando ele começou a confrontar o Gabriel armou um plano para tirar a vida do Julian. Quase deu certo. E o Julian vai dar um depoimento agora dizendo o seguinte, olha, eu era a vítima perfeita para o Gabriel. E ele vai contar o porquê. É uma história que serve para roteiro de filme. Põe no ar. Embora, assim, eu tenha estudado para ter dinheiro, etc, sabe? Mas a vida não é sobre isso, sabe? Será que uma vida vale 100 mil reais, 160 mil? A minha vida vale isso? 10 facadas. Julian Salvador, de 30 anos, ficou cara a cara com a morte. O homem que venceu todas as estatísticas e se tornou conhecido nos bastidores do direito como o gênio dos concursos, não conseguiu prever a armadilha mais perigosa que teve na vida. Ele sobreviveu ao ataque brutal de quem menos esperava. E agora, de um esconderijo secreto, ele decide quebrar o silêncio. Quase um mês depois do crime e 12 dias de internação, o Julian vai falar pela primeira vez. Ele vai abrir o coração com exclusividade ao jornalismo da Record e vai dizer o que aconteceu dentro daquela casa em Cotia, na Grande São Paulo. Nós viemos até o apartamento dele, ele acaba de mudar e a gente não pode revelar onde fica, justamente porque o Gabriel ainda está solto. Ele já está aguardando a gente. Oi, Julian. Olá. Eu sou a Mônica, muito obrigada por ter nos recebido. E a pergunta que todo mundo se faz, como você está hoje? Eu acho que ainda tentando absorver o que aconteceu, tentando lidar com as dores que eu sinto, né? Eu tô ainda com pontos para retirar. Foram 10 facadas, assim, então tem um abalo psicológico, tem um abalo físico, eu ainda estou processando. Mas eu acho que eu agradeço muito, assim, a Deus e eu tô tentando olhar sobre esse prisma, sabe? Para lidar com a dor física, com a dor emocional, assim, tudo que eu passei. Para entender a dimensão desta história, é preciso voltar no tempo. Julian perdeu os pais ainda criança. Há 24 anos, a mãe dele morreu. 8 anos depois, o pai dele também faleceu. Ele foi criado pela avó e a irmã mais velha. Só que quando Julian fez 15 anos, a avó também morreu. E dali em diante, o jovem morou na escola e depois na faculdade. Focado, o jovem da periferia que abriu caminho nos livros até se tornar procurador municipal de São Paulo. Uma carreira meteórica que rendeu o apelido de gênio dos concursos. Uma mente lógica, acostumada a decifrar leis e códigos complexos, mas que ficou completamente vulnerável ao afeto. Até que o procurador acreditou ter encontrado o par perfeito em um aplicativo de namoro. Gabriel Conceição Costa, de 19 anos.
Meus pais são falecidos, meus avós são falecidos, meu pai era filho único, minha irmã também é falecida, eu tenho alguns parentes distantes que eu não tenho contato, então eu sou uma pessoa sozinha, sabe? Eu tô aqui em São Paulo com os meus amigos, Deus e eu. Mas a realidade que Gabriel apresentava era um castelo de cartas. O rapaz dizia para Julian viver no luxo. Falava de heranças de família, de imóveis milionários, de investimentos de grande porte e de planos ambiciosos. Uma vida de aparências que envolveu o procurador em uma rede de sedução. Uma confiança que custou muito caro. Comprovantes bancários obtidos com exclusividade pela nossa reportagem revelam um rastro de transferências e pagamentos feitos por Julian de forma contínua ao longo do namoro. Eram valores expressivos para realizar os sonhos de Gabriel. Uma viagem para o México, um pacote exclusivo para a Copa do Mundo e até um fundo de reserva para a compra de um imóvel próprio. O prejuízo financeiro ao procurador ultrapassa os R$160 mil. Seria o dia que a gente pegaria as chaves. Eu disse, tô indo na portaria agora do condomínio, lá em Tamboré, em Alphaville, para pegar as chaves, porque isso tá muito esquisito. Cara, ele me ligou assim, não, você não vai, se você fizer isso a gente vai brigar, o quê? Porque se eu chegasse na portaria do condomínio, eu ia descobrir fácil. Não, assim, que chave? Aí eu ia ligar pra corretora, aí a corretora, não recebendo nenhum valor de entrada não, assim, sabe? Ele ficou com dinheiro, né? Era o golpe dele. Na tarde do dia 19 de maio, a engrenagem do golpe mudou de rumo. Com o cerco das mentiras apertando e o dinheiro sumindo, o estelionato sentimental se transformou em uma emboscada. Gabriel prometeu uma surpresa romântica para o companheiro. Ele falou o seguinte, eu tenho uma surpresa para você, que é um carro que meu pai comprou para mim, que eu quero te mostrar. E eu queria muito fazer um vídeo para postar nas redes sociais de você vendado, tirando e fazendo assim um react, que carro legal e tal. E ele me convenceu nisso. Aí falou o seguinte, meu pai também quer conversar com você sobre a mudança para casa, sobre os valores, e ele te fazia o Pix lá do valor que eu te devo, né, dos R$161 mil. Então a gente vai para lá, a gente vai conhecer o meu carro, meu pai vai conversar com você e vai fazer o Pix do valor que eu te devo. Julian teve os olhos vendados por Gabriel. O procurador acreditava que seria levado para conhecer o sogro e o novo carro do casal. Mas quando a venda foi retirada, não havia carro, não havia luxo. E o cenário era uma casa humilde na região de Cotia. E Gabriel avançou contra o procurador com uma faca de cozinha. E o que está acontecendo? Quando eu falei assim, o que está acontecendo? Ele já veio assim. Foram 6 facadas aqui no meu peito, uma facada no meu abdômen. E nisso eu comecei a tentar segurar a faca para que ele não continuasse e pegou na minha mão. Assim, por muito pouco eu não perdi o movimento da mão. Depois ele deu outra aqui, assim, cravando para ver se pegava uma artéria, não sei o que ele queria. E eu chorava, eu implorava pela minha vida, eu falava, poxa, eu já sofri tanto, cara. Eu já vi minha mãe morrer, eu já vi meu pai morrer, eu vi minha avó morrer, eu vi minha irmã morrer. Não é possível que eu morra aqui num canto de sala, numa casa em Cotia que eu nunca vi na minha vida. O ataque só não foi letal por causa de um fato inesperado, causado pela meteorologia. Naquela mesma tarde, o pai de Gabriel saiu cedo para trabalhar como jardineiro. Mas a garoa fina que caiu na Grande São Paulo fez com que o serviço terminasse antes do previsto. Quando o trabalhador voltou para casa mais cedo, percebeu algo errado. Um carro estava estacionado na porta. No boletim de ocorrência, o pai de Gabriel conta que foi impedido pelo filho de entrar na casa. O rapaz disse que ele e Julian estavam tendo uma conversa. Na hora, ele tentou segurar a porta, mas aí eu consegui ter força e puxei a porta, porque eu queria que o pai dele me visse. Eu queria que o pai dele me visse sangrando tanto. Se o pai dele não tivesse envolvido, ele iria me salvar. E eu abri a porta assim, saí. Quando eu saí, ele tentou segurar a porta, o pai dele viu. E assim, na hora eu já tentei mostrar assim, puxei assim um pouco no sol para o pai dele ver como é que eu tava. E o pai dele começou a gritar com ele, o que você fez com o menino? Você furou o menino todinho, Gabriel, você vai preso porque você fez com o menino. Eu comecei a chorar. O jardineiro não pensou 2 vezes. Colocou o procurador dentro do carro e acelerou em direção ao hospital. Foi no banco de trás daquele veículo, lutando para respirar,
que o gênio dos concursos desvendou a última e mais dolorosa peça do quebra-cabeça. O carro era um carro simples, assim, ele dizia que o carro do pai dele era um carro de luxo, não sei o que lá. Eu fui tentando conversar com o pai dele para entender o que estava acontecendo. Eu falei assim, sou a divorciada da sua esposa e tá com uma mulher chamada Helena? Ele, não, sou casada há 30 anos. Aí eu falei para ele, eu acho que seu filho aplicou um golpe em mim. Aí o pai dele perguntou assim, um golpe de quanto? Aí eu, 161 mil reais. Ele falou assim, o Gabriel é muito mentiroso. Mas falou assim, fica tranquilo que eu vou te levar no hospital. A gente chegou numa UPA, eu separei do pai dele, eu não ouvi mais. O homem apontado pela polícia como o autor das 10 facadas continua foragido. Gabriel desapareceu no mapa logo depois do crime, deixando para trás um rastro de sangue, contas bancárias esvaziadas e uma vida destruída. Enquanto a justiça não vem, Julian tenta se recuperar física e mentalmente. Eu tenho esse sentimento de que eu espero que não só que a justiça seja feita, mas que outras pessoas também não possam vir a ser vítimas como eu fui, sabe? Quem esfaqueia nas costas, quem dá 10 facadas numa pessoa vendada, que fica parado vendo alguém agonizar, sangrando, pedindo água, implorando pela vida enquanto segura uma peixeira desse tamanho, não é uma pessoa que deva conviver em sociedade. Quem ajuda na recuperação física e principalmente na reconstrução emocional é Dunk, um filhote de Border Collie de apenas 5 meses. É no olhar do bicho de estimação que Julian reencontra a pureza que o ser humano lhe roubou. A coisa mais importante que eu mais me preocupo não são as cicatrizes físicas, não é o dinheiro. Eu acho que a coisa mais importante para mim é que eu não pare de confiar nas pessoas. Essa é a coisa que eu mais conversei com todo mundo. Eu conheci uma pessoa muito ruim, mas nem todo mundo é ruim no mundo, sabe? Tá cheio de gente boa por aí. É isso, Julian. Obrigado pela entrevista. Eu fiquei ainda mais fã do Julian depois que eu vi essa entrevista, porque nós já tínhamos uma admiração aqui na Record, já estamos acompanhando o caso dele há muito tempo. Como eu falei para vocês, a reportagem explicou, passou em vários concursos, deu a volta por cima, sofreu demais porque mãe, pai, avó, irmã, todos morreram, estava sozinho. Parte da vida criado numa escola, sem família, sem amigos. Mas, vendo ele conversar, você percebe a clareza, né? A inteligência e, principalmente, essa mágoa que ele ficou. Eu não vou dizer uma mágoa no sentido ruim, mas esse sentimento de ter sido enganado. E ele não fala agora, não dá entrevista, porque ele quer vingança contra o Gabriel, não. Pelo contrário, porque ele percebe que o Gabriel é um mau caráter, mentiroso, assassino, que merece cadeia. Esse homem aqui com certeza vai tentar enganar outras pessoas. Então a nossa reportagem é com o objetivo de abrir os seus olhos. Se de repente você conhece, você viu, cuidado, avisa a polícia. Muito pelo contrário, né? Não chegue perto e avise a polícia, porque Gabriel, como disse o pai dele, e reforça Julian, é um mentiroso manipulador. Diógenes. Olha, é isso mesmo. A gente quer muito agradecer a essa coragem do Julian de ter vindo aí, dar essa entrevista e fazer um alerta, porque eu assino embaixo do que você falou, Passaia. Esse Gabriel vai atrás de uma próxima vítima. Ó, tá aí atrás de você, tá? Esse é o rapaz, ali aparecendo atrás do Diógenes. Esse é o rapaz que está solto por aí e não merece a sua confiança. Pois não? Fica de olho nele, né? Isso aí.